Bom, acho que todo mundo que entrar tá entrando ainda, né? Mas vamos começar. Tudo bem, gente? Bom dia. Acho que a maioria aqui já fez treinamento comigo, né? Hoje vai ser mais para identificar uma oportunidade do que falar do produto em si, tá? Vai ter até algum material aí que alguns já viram, né? Principalmente a galera que entrou mais nova aí. Mas vai ser legal para a gente discutir também. Tem algumas pessoas que já estão introduzindo o seguro na abordagem, né? Então, depois eu vou até pedir para elas, a Vanessa, que eu estou vendo que está aí, a Larissa também, que já está falando um pouquinho de seguro, Tavares, galera mais sênior aí. Bruno ainda não falou nada, né, Bruno Lacerda? Vamos trazer esses clientes do Rio aí para cá. E, enfim, aí eu vou pedir para eles participarem também, né? Até para eles trocarem aí uma ideia com vocês de como que eles estão abordando, que eu acho importante, tá? Mas, em primeiro lugar, antes da gente falar, né, de como identificar. Vocês estão vendo minha tela, gente? Dá para alguém aí só. Sim, Pri. Tá bom, beleza. Antes da gente falar como identificar, né, uma oportunidade de seguro de vida, a gente tem que primeiro conhecer o cliente, né? Eu já falei isso bastante também para vocês. Então, entender um pouquinho do perfil da pessoa, se ela é casada, se ela é solteira. E aí, para isso, a maioria acho que já viu esse material, mas vou mostrar mais uma vez. O BTG fez aí é, basicamente um funil de perfil, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Então, para a gente conseguir identificar melhor o perfil, são pessoas aí com a estrelinha, né, 9 a 10, lá na pontinha do funil, tá? Então, vocês vão ver aí que a gente tem a idade de 18 a 29 anos, depois a gente tem pessoas de 30 a 60, e as pessoas de 61 até 75, tá? Por que eles colocam 3 estrelinhas aí de 30 a 60? Porque são pessoas que estão aí na fase produtiva da vida, a maioria tem filhos, são casadas, né? Então, tem dependentes, tem uma necessidade maior. As pessoas aí na faixa etária de 61 até 75, geralmente a necessidade delas é mais pensando na sucessão mesmo, até porque as coberturas que a gente tem para a vida, né, doença grave e tudo mais, acaba sendo caras, então esse tipo de público é um seguro um pouquinho mais delicado também, porque nem sempre aceita, tá? Então por isso que ele está aí com uma estrela, apesar de ser seguros com números maiores, né, um ticket mais alto, traz uma remuneração até melhor para a gente, ainda não é o foco, justamente por causa dessa coisa de aceitação, tá? O público de 18 a 29 anos também faz seguro, é um público que tem uma necessidade de início de carreira, né, de proteção aí, principalmente porque essa galera tem sonhos, né, eles têm projetos e se alguma coisa acontece com eles ali no início né, dessa fase produtiva, eles deixam de realizar muita coisa. Então, eles se preocupam sim também, só que ao mesmo tempo o poder aquisitivo não é tão grande, né? E a gente tem que conscientizar. Então, esse pessoal de 18 a 29, a gente geralmente foca quando são profissionais liberais, tá? Porque aí a gente tem a parte de proteção de renda, não só a parte de coberturas para a pessoa caso ela venha a falecer, tá ok? Depois a gente tem o estado civil, né? Como eu falei ali, casado, né? Pessoas casadas, elas tendem a ter uma proteção maior, então são mais 2 estrelas, tá? Para vocês entenderem aí dentro dos clientes que vocês atendem. Dependentes financeiros, que são filhos, né? Irmão, pai, sobrinha, qualquer pessoa que dependa financeiramente dessa pessoa. É uma coisa que vocês têm que entender mesmo com o relacionamento do cliente, porque a regra, muitas vezes na cabeça é tem filho ou não tem filho, mas não é só isso, tá? Tem gente que é filho único e ajuda o pai, tem gente que tem irmão com algum tipo de doença, enfim, então depende da pessoa também, tá? Regime de trabalho, CLT não é muito foco, funcionário público é muito difícil, tá? Porque eles têm muita garantia. Então, pessoas profissionais liberais, empregadores, né, empresários, autônomos, são mais o nosso foco, tá, gente? E falando de perfil financeiro, a gente tem 2 estrelas aí para patrimônio em construção, tá? Uma pessoa aí, né, nessa faixa etária de 61 a 75, geralmente ela já tem aqui o patrimônio constituído, então, por isso que é um pouquinho mais difícil, tá? Mas aí, quando a pessoa tem um patrimônio constituído, tem que entender se a gente consegue inserir um seguro pensando nessa fase de transmissão de bens ou não, tá? Então, esse aqui é a primeira coisa, né? Os primeiros requisitos, mas não é só isso, tá? A gente tem aqui, dentro de um planejamento, né, financeiro que a gente fala que é bem sucedido, é quando a pessoa está aí com esses 4 pilares organizados, né? E basicamente qualquer tipo de cliente ele se enquadra aí em algum desses. Então, o primeiro é o trabalho.
é aquela proteção de renda, que muita gente já conhece. Eu vou falar agora mais para frente como que a gente consegue abordar essas pessoas, né, em relação ao trabalho delas, mas é basicamente entender se ela trabalha com o corpo, se ela trabalha com as mãos, se ela é cantora, se ela trabalha com a voz, enfim, alguma coisa que ela necessite do corpo, não só algo que flua sem ela, tá? Vou dar um exemplo de um empresário que tenha vários empregados abaixo dele, ele precisa administrar é um pouco diferente. Então, ele não vai pensar tanto numa proteção de renda, porque mesmo que eles deixem faltar na empresa, dependendo do tempo, ele ainda continua ali, né? Com recebimentos, a empresa continua andando, ele consegue contratar alguém para fazer o que ele faz, tá? Então, isso é bastante importante. A família, gente, que também é aquela parte de dependentes que eu já falei, que a ideia é que todo mundo tem de seguro, mas aí vai um pouquinho de vocês também entender se o cliente só tem essa ideia tradicional de que o seguro de vida é só para caso alguém venha faltar, né? O seguro de vida não é só para isso, então aí é o momento da abordagem onde vocês precisam também conscientizar o cliente, né? Porque a gente não vai abordar o cliente perguntando, você tem seguro de vida, né? A gente pergunta como é que ele se protege, o que, que ele faz em relação ao patrimônio dele, né? Como que os dependentes deles vão ter acesso a esse patrimônio caso ele venha a faltar. Aí a gente vai comendo pelas beiradas, entende? Mas se chegar no momento que o cliente não entendeu ali, você precisa falar diretamente sobre seguro de vida, você precisa perguntar para ele se a ideia dele sobre seguro de vida é só para pessoas que venham a falecer, porque se for essa, aí a gente precisa fazer um outro tipo de trabalho, que é a parte de conscientização, tá? Às vezes a gente acha que olha para um cliente e esse cliente já sabe que ele precisa disso ou precisa daquilo, mas ele não sabe. Às vezes ele precisa que vocês analisem mesmo o perfil dele para entender onde está o gap ali e entregar a solução, né? Isso é meio óbvio também. A parte da aposentadoria, acho que a maioria também sabe que o seguro ele forma uma reserva, né? Que ela tem aí IPCA mais 3, então essa reserva ela forma um complemento para a aposentadoria da pessoa, caso ela queira resgatar, tá bom? Então, quando a gente faz seguro para pessoas jovens ali, a gente tende a falar muito sobre o resgate também, né? Se nada acontecer com você, você tem aí um valor para resgatar que vai ser o complemento da sua aposentadoria. Então, às vezes, você não pegou a pessoa pelo trabalho, às vezes ela acha que ela não precisa se proteger na renda, família ela não tem dependentes, mas só de você falar que ela está formando uma reserva, tem gente que não tem disciplina financeira, então acaba gostando por essa parte, tá? Então, eu acho que é muito de vocês analisarem isso. E a sucessão, né, que é o último pilar aí, você começou a conversar com um cliente, esse cliente falou para você que ele tem patrimônio em imóveis, ele tem sei lá, investimentos, né? Separado, ele tem duas famílias, ele tem filho não sei aonde, outro filho, não sei... aí você precisa começar a perguntar para ele, legal, e você é o pilar financeiro, né? Ou então tem muitas pessoas que dependem ainda de você. Se você viesse a faltar hoje, como é que essas pessoas iam acessar esse bem? Porque os investimentos, eles bloqueiam, né? O patrimônio também bloqueia. Então, a pessoa precisa começar a pensar nisso, e aí é a necessidade que eu falei para vocês, que às vezes ela nem imagina que ela tem, e ela tem, tá, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tá bom. Vanessa, você tá aí? Tô Pri? sim, tô sim, Pri. Tá. Vanessa, você poderia só falar pra gente como que você falou do seguro de vida para esse... A Vanessa, ela entrou há pouco tempo, tá, gente? E ela já tem trazido uns clientes bem bacanas pra gente. Eu queria que ela só comentasse como que ela tocou no assunto, nada demais aí, tá? Acho que foi assim, tanto o primeiro casal, né, que eu percebi que eles, né, primeiro também tinham dado abertura, né, sobre o Uhum. seguro, e desde a primeira vez quando a gente começou o treinamento, o seguro já foi meio que colocado como uma esteira de produto. Então, realmente, assim, o nosso perfil de cliente, ele tem tudo para obter o seguro, né? Então, Isso. quem tem, a gente tem condições de até estar trazendo, né, Pri, que foi o que a gente fez. E Uhum. quem não tem, também a gente tem oportunidade de colocar, né, dentro dos nossos clientes. É, E com o Lúcio também, né, teve uma oportunidade, e aí a gente mostrou para ele, né, que ele teria que ter o seguro porque tem um filho único, né, ele é o empresário, e aí foi fluindo assim. sim.
Então, ela foi mostrando, né, principalmente porque ele já tinha uma necessidade, ele já vinha pensando nisso, tá? Claro que se for um cliente que não pensou nisso, aí a gente vai passar pelaquela parte que eu falei para vocês, né, que é tocar ali, colocar uma pulguinha atrás da orelha da pessoa para ela refletir. E o que a Vanessa falou, clientes que já têm, né, no começo da abordagem, quando vocês perguntarem para o cliente, como é que você faz a parte de proteção, né? Legal, você destina X aí, né, do seu orçamento para investir, para tal coisa. E para proteção, né? O que você faz pensando em proteção? Se é um cliente que tem seguro, nesse momento ele já vai falar para você, eu tenho uma pólice aí, eu tenho tal coisa, porque ele já sabe do que a gente está falando. Aí, se é um cliente que ainda não sabe, aí a gente precisa explicar o que é a proteção, né? O que envolve dentro dessa proteção, tá? Que tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque quando a gente fala de proteção, o cliente pensa que é uma proteção só para os investimentos, por exemplo, para ele não perder. Não é isso, tá? Alguém já passou por algum caso assim de falar de proteção e o cliente achar que era proteção de carteira de investimentos? Não, né? Tá, mas isso acontece, tá, gente? Beleza. A Isa tá aí também, né, gente? Isa, tudo bem? Tudo bem, Pri? Tudo bem. Isa, eu queria que você agora falasse pra gente como que era a sua rotina no banco com seguros, tá? Por quê, gente? Que eu queria que ela explicasse pra vocês, porque é um pouco diferente, né? E a Isa ela vai conseguir falar pra vocês o que muda, né, Isa? Que eu já expliquei pra ela e acho legal pra vocês entenderem na abordagem também. Você pode falar um pouquinho, Isa? Claro que posso, Pri. Na realidade, é uma abordagem totalmente diferente, né? Por mais que tinha aquela fala que nós tínhamos que fazer conforme o cliente, né, queria, mas não era assim. A gente tinha que fazer o produto do mês e era um seguro totalmente ali básico, né? Era morte, invalidez e só. Então, quando a Pri apresentou essa modalidade de seguro, realmente é algo totalmente diferente. É algo que a gente consegue mostrar para o cliente ali a viabilidade do produto em relação a ele. Em banco, não. Em banco é aquilo ali, a gente tinha a meta do mês, tinha que colocar aquele produto, mas era algo muito básico, a gente não conseguia sair daquilo ali. Vida, morreu, recebeu, tipo assim, para ele em si não tinha, vamos dizer assim, um benefício, né? Era só realmente ali a caso morte ou uma invalidez. Então, é totalmente diferente em relação ao produto que ela apresentou. Eu falei, realmente, Pri, eu me apaixonei. A hora que ela falou, eu falei, gente, mas olha a mágica disso. Foi que nós perguntamos aí o Thiago, né? Como assim? Porque realmente, para a área de banco, a gente não conhece e não tinha esse produto, que é um produto que realmente que dá para encaixar ali com o cliente. É muito legal, realmente dá para nas abordagens, eu não comecei ainda, mas conversar ali com o cliente para a gente tentar entender a necessidade dele. E o que você acha que vai ser uma dificuldade na abordagem agora, pensando nesse produto novo? O que você acha que pode ter de dificuldade? Na realidade, para mim, é conhecer agora realmente o produto, né? Mas é fazer com que ele entenda, né? Fazer ele entender como que funciona, porque, querendo ou não, esse pessoal está acostumado com o seguro tradicional. Eles não conhecem esse novo produto, né? Então, é se fazer entender. Ele realmente entendeu a necessidade, a questão de aonde isso vai apoiar ele agora ou lá na frente, em relação a ele ou a família também. Então, isso. É importante falar também, gente, que com a pandemia, guerra, um monte de coisa que a gente está vivendo aí, né, nos últimos anos, eu trabalho com isso desde 2016 para 2017. Essa é a época que as pessoas estão mais autoconscientizadas, sabe? Então, não é uma coisa que você fala e a pessoa fala, não, tá muito distante de mim, porque elas viram acontecendo com pessoas próximas. Então, infelizmente, tem gente que vem de lenço na crise, né? A gente fala, vem de lenço quando os outros choram. E o seguro de vida, ele é assim, sabe? É uma oportunidade. Às vezes aqui a gente já viu pessoas na Sacre, perderam o pai de Covid. É a oportunidade de falar com a pessoa, sabe? Porque ela tá vendo todo o transtorno que ela tá tendo, tanto a parte emocional quanto a parte financeira que ela está tendo. Então, é esse momento que a gente tem que abordar. Não é esse momento que você vai lá e fala para ela, vamos investir em tal coisa, entende? Talvez ela não está pensando em investir, mas ela está pensando na proteção dela. Então, isso vocês só vão conseguir aí tendo um relacionamento próximo mesmo com o cliente, tá? Alguém quer perguntar? Tem mais alguém que quer falar de alguma dificuldade que tem para abordar? Ô, Pri, eu não sei, né? Na verdade, vou até perguntar, porque não sei. Como que funciona essa troca de seguro?
Então, a troca de seguro, ela não é uma portabilidade igual à previdência, tá, gente? Que pega de um fundo e passa para outra. A gente precisa cancelar um seguro para fazer outro em outra seguradora. A gente só consegue fazer uma migração, digamos assim, se a pessoa manter a mesma pólice, a mesma seguradora e só trocar de corretora, né? Que aí quem atende ela na Prudential parou de atender, que vai atender a gente, só que isso a gente não ganha nada, tá? Principalmente se a pessoa só ganha se estiver no primeiro ou segundo ano. Agora, se estiver depois do segundo ano, a gente não ganha nada e também não é tão legal assim, porque a pessoa da Prudential ou de qualquer seguradora não gosta, né? Então vai fazer de tudo para não trocar. Então, o que a gente faz? A gente faz um estudo, né? Em outras seguradoras, visando aí quando a pessoa visa resgate, né? Ou alguma coisa na apólice dela que precisa ser melhorado, tá? Aí, nesse sentido, a gente sempre explica para ela. Muitas vezes pode ser que ela perca um pouquinho no início, porque ela já vem pagando, só que a médio e longo prazo, no final, o resgate que ela vai ter trocando de seguradora, ou nem trocando de seguradora, só trocando o produto que ela tem, o prazo que ela paga, ela já tem um retorno melhor lá na frente. Então, quando a pessoa já tem para fazer essa troca, você não precisa falar em cancelamento e ao mesmo tempo você não vai falar em portabilidade, né? Você vai falar em comparativo, sabe? Ó, a gente vai fazer um comparativo de uma seguradora para outra. Perder dinheiro você não vai, né? A gente não vai fazer com que você perda dinheiro. A gente vai mudar o que tem. E muitas vezes a gente usa a própria reserva que a pessoa já tem em uma seguradora para pagar um novo seguro dela. Que é o caso, acho que ele não está aí, que é o Douglas. Mas o Douglas, a esposa dele tem Prudential e a gente tirou da Prudential e a gente está trocando para outra seguradora. A gente vai pegar o saldo da Prudential para pagar realmente aquele seguro novo que a gente está fazendo. Então, a pessoa vai começar a formar uma nova reserva, ela vai entrar, assim, em carência de novo, de 2 anos, tá? Para resgate. Só que ninguém vai fazer um seguro pensando em resgatar em 2 anos, né? Se for para isso, é melhor nem fazer, entende? O seguro resgatável, ele é algo para você resgatar daqui 10 anos, 15 anos. Claro que você não vai pegar uma pessoa que fez um prazo de pagamento de 10 anos, tá lá no 9º ano, e você vai tirar a pólice dela. Aí realmente é antiético, não faz sentido. Mas se é uma pessoa que está no primeiro, no segundo ano, tá com uma pólice mal feita, a gente vê muita pólice mal feita também, porque quando a gente entra nesse mercado, todo mundo é muito novo, sabe? E a gente tem que fazer o planejamento para a pessoa e muita gente não tem o conhecimento, informação, expertise do que é melhor, um produto ou outro. No começo você faz apólices ruins mesmo. Eu pego os clientes, os primeiros clientes que eu atendi, eu olho e falo, nossa, fiz uma apólice que eu poderia ter feito um negócio muito melhor, sabe? Um custo-benefício muito melhor. Só que isso é experiência e você só vai conseguindo com os anos, né? Porque você tem que decorar praticamente todos os produtos de todas as seguradoras. Não dá para você fazer o plano e ficar pesquisando na hora. Então, é uma coisa que demanda tempo. E aí é onde a gente consegue ganhar o cliente, entende? Se ele pegou uma pessoa ali, principalmente assessores, né? Prudential e MetLife, quando começa, entra nesse mercado, eles fazem um hot, né? Que chama de 200 nomes de pessoas que eles conhecem. Então, amigos, família, né? Pessoas próximas, que é a pessoa que se você vender uma coisa errada ou você falar uma coisa errada ali, você vai conseguir consertar um pouco mais fácil, porque você tem um relacionamento. Então, esse tipo de pessoa, geralmente, depois que a pessoa fez o seguro, não atende mais, tem uma pólice muito ruim, e aí é onde a gente consegue bater, tá bom? Então, vou voltar aqui para a apresentação, porque a gente tem algumas perguntas que dá para vocês. Oi, pode falar. A questão do seguro também, nós não temos muita cultura no nosso país de seguro. Então, a gente precisa realmente conversar e fazer esse trabalho com o nosso cliente de assessoria para ele entender isso também, né? Culturalmente, eles acham que isso é uma despesa, mais uma despesa que ele vai ter no orçamento dele. E aí ele entender que isso não é uma despesa, sim um investimento também a longo prazo que ele está fazendo. Isso, ele tem que entender. Primeira coisa que ele tem que entender, eu só vou trocar de apresentação, tá, gente? Primeira coisa que ele tem que entender é que ele não é um investimento, é um investimento na proteção dele, né? Se ele for ficar fazendo conta de rentabilidade, ele não vai fechar, obviamente, tá? E outra coisa é justamente o que a Isa falou, né? Ele está investindo ali na segurança. Muitas vezes a pessoa fala, eu não preciso disso porque eu já tenho patrimônio e tudo mais, só que tem coisas que acontecem com as pessoas que desequilibram completamente. E uma delas é o que a gente fala aqui, que é a parte de preservar investimentos, tá? Uma pessoa que tem aí uma doença grave, grave mesmo, tá, gente? Que é raro, mas acontece, e são coisas, né, que
acabam com a remuneração da pessoa, a renda, acaba com a força física, aquela coisa que eu sempre falo, que ela deixa de ser um provedor da casa e passa a ser um dependente, muitas vezes um dependente financeiro, e começa a trazer gastos para a pessoa. Isso faz com que ela vai mexer onde? Nos investimentos que vocês estão fazendo, entendeu? Então, o seguro ele vem até para preservar o trabalho de vocês. Eu vou abrir uma outra apresentação que eu tenho aqui, que essa daqui ela tem algumas perguntas que a gente já fez. Em relação ao seguro. Essa parte de prêmio nivelado, eu acredito que tudo isso vocês já sabem um pouquinho, né? Ai, gente, estou apanhando. O Pri, Oi, tudo bem? Bom dia. tudo bem? Só corroborando aí, contando um case que aconteceu comigo essa semana Ele ainda, tá aí. Oi. estava na área. Oi. Eu fiz uma abordagem com uma cliente, uma fisioterapeuta, né, Aham. que ela estava em casa encostada por conta do Covid, né? E aí Uhum. a abordagem foi muito fácil, né? Porque daí era só falar sobre proteção de renda, né? E aí encaixou perfeitamente com a situação. Então, Ela nós estava em estamos casa por causa numa do... fase agora circunstancial aí, né? Aumentando os casos de Covid, algumas pessoas já nessa situação, né? De estar com uma invalidez temporária ali, né? Ou afastado. Então é Isso. uma oportunidade grande para fazer esse tipo de abordagem, colocando, né? Com enfoque a questão da proteção de renda. E até inclusive é uma coisa que, pelo que a gente está vendo, a gente vai ter que conviver, né? Não vai ser algo que a gente tem uma cura imediata, porque já está na quarta onda já de Covid, vai É, ter quinta, sexta, sétima, então quanto tempo, né, que a gente pode ficar afastado, principalmente pessoas que são profissionais liberais, contando que agora a gente está numa onda mais leve, mas pode vir algo mais forte também, né? exato. Tá bom. Beleza, obrigada, Douglas. Boa. Bom, gente, isso aqui é a parte do onboarding, tá? Que eu já falei com bastante gente sobre isso. As perguntas são as mesmas, né? Não tem nem como eu inventar muito a roda aqui. Eu só queria que vocês me falassem qual é a dificuldade, né, que vocês têm maior, assim, porque em relação às perguntas que a gente precisa fazer, cada um vai fazer do seu jeito, né? Mas elas seguem aqui basicamente os 3 pilares, né? Você olhou para um cliente e esse cliente é dependente financeiro, você já vai ter um tipo de pergunta para fazer para esse cliente. Se a necessidade dele for essa incapacidade laboral, né? O caso que o Douglas falou agora. Ele nem falou se a mulher... Ela tem filho, Douglas? Sim, tem 3 filhos. Isso, ela tem 3 filhos, né? Mas ela poderia ter ou não ter, porque ela já está passando por uma coisa de renda Exato. ali só por não poder trabalhar, né? Tendo filhos ainda é mais Tem mais agravante, grave. É. mais grave ainda, entende? Então, já é o momento certo. E a parte de sucessão não era o foco ali, mas poderia ser para outra pessoa. Então, basicamente, vai estar entre esses 3 pilares, tá? As perguntas que a gente faz, né, lá na abordagem. Primeiro, eu pulei essa parte, mas isso aqui é para vocês pensarem, né, as maiores ameaças aí que a pessoa pode ter na construção da carteira, que é justamente isso, né, ela mexer na carteira por alguma eventualidade que ela venha ter, quando ela não tem o seguro, né, a gente fala que o seguro é caro quando a gente tem, né, mas o ruim é quando a gente não tem, né, para usar, precisar e não ter. Então, pensar primeiramente nisso, né? O que pode fazer ela fracassar? Então, essa pessoa ela pode fracassar se ela deixar de trabalhar, porque ela precisa trabalhar para gerar renda, para investir. Se ela não gerar renda para investir, ela não vai investir, tá bom? Então, primeira coisa é a ausência precoce, né? Então, é entender se hoje, se essa pessoa viesse a falecer hoje, como é que ficaria a vida dela? Então, acho que essa é a pergunta mais crucial aí, e eu sei que às vezes vocês não têm tanta intimidade ou não quer fazer essa pergunta, mas acho que a mais importante é essa. Se você viesse a falecer hoje, como é que ficaria, né, a vida das pessoas que estão à sua volta, a sua organização, a sua vida não, né? Porque, enfim, mas como é que ficaria tudo isso? Então, você precisa fazer uma analogia com a pessoa para ela se colocar no lugar, sabe? Tá indo viajar, beleza. Imagina que você não conclui essa viagem, você não chega no destino. Você teve um acidente e faleceu no meio do caminho. Quem que você está deixando para trás? O que você está deixando para trás? Quanto que você está deixando para trás? Tá? Então, é isso. E aí vocês vão falar da forma que vocês, né,
do jeitinho de vocês aí, mas o primeiro pilar é esse, tá? Tem gente que fala, se eu morrer eu só vou deixar saudades, né? Não vai deixar nada pra ninguém. Ah, legal, tá bom. Então, seu problema não é a morte, né? Seu problema é você hoje, sua vida. Como é que você ficaria se você hoje não pudesse trabalhar mais, tá? Por exemplo, eu vou chamar alguém aí, quem mais tá aí? Larissa, tá aí? Sim, estou. Tá bom. Larissa, se você viesse a falecer hoje, como é que ficaria a vida das pessoas aí da sua família, da sua volta? A minha mãe é uma pessoa que precisa de mim, ela é minha dependente. A sua mãe precisa de você. Tá, Isso. então hoje já teria um impacto na sua família, né? Digamos assim. Uhum. Tá bom. Arthur, o espaciário tá aí? Aqui. Tá bom. Ô, Arthur, tem alguém dependendo de você financeiramente? Tem minha esposa. Tá, sua esposa. Então o Arthur tem um dependente. Tem alguém que não tem dependente? Eu queria uma pessoa que não tem nem dependa dela. Eu não tenho, Eu. Pri. Tá, Lohane. Lohane não tem ninguém que dependa de você. Lohane, se você hoje acontecesse alguma coisa grave com você e você não pudesse mais trabalhar e não pudesse mais fazer nada. A Lohane é uma pessoa boa, né, gente? Que a Lohane é uma pessoa vaidosa. Então me fala, Lohane, você não pode mais viajar, não pode mais investir em nada que você goste, você vai viver da ajuda dos seus pais. Provavelmente seus pais vão te dar o melhor que eles puderem, o melhor possível, mas tem coisas que só você consegue, né? Com o sua força de querer, sua vontade, o seu trabalho. Como é que você acha que ficaria a sua vida? Lohane. Ela foi embora, gente. Está cortando, Pri. Tá cortando? Vocês não estão me ouvindo? Tá ouvindo bem? Ouvindo bem, tô ouvindo bem. Talvez seja a internet da Lorraine. Tá bom. Tá Quer bom. que eu fale? Eu não tenho vai. ninguém que depende de mim. Vai lá, Maju, fala. Eu acho que é por... Não sei se seria. Vou falar porque- claro, tá? Assim, vocês não vão falar dessa forma com o cliente, mas, sei lá, você foi para São Paulo no jogo do Palmeiras, né? Isso. Beleza, sofreu um acidente, ficou de cadeira de roda, é irreversível. Você não vai mais sair da cama no meio do acidente. E aí? Entraria em crise. De domingo para cá, como é que ficaria a sua vida? Não sei, não tem lógica, não tem sentido. Tá, não tem, não tem sentido, tá bom. Seus pais, eles te ajudariam ou não? Sim. Tá, Só eles que não te- dariam tudo que hoje eu tenho como eu trabalho, entendeu? Tá, e como é que é para você saber que você não iria conquistar as coisas que você quer conquistar daqui para frente? Porque você não teria recursos financeiros. Acho que eu me sentiria muito mal de depender deles, né? E não poder fazer minhas coisas, não ser independente, entendeu? É isso, tá, gente? É basicamente isso. A pessoa, ela tem que. Eu não vou falar o que eu falaria para o cliente nisso, porque aí já entra na minha abordagem que vocês não vão fazer. Mas é vocês deixarem o cliente pensar até nesse momento, sabe? Tá? Não precisa ser tão invasivo quanto eu fui ali com a Maju, né? Falei, você foi em tal lugar, a não ser que vocês tenham proximidade com o cliente mesmo, tá? Aí precisa ser um pouquinho, né? Porque se ninguém acorda de manhã, a gente costuma falar que ninguém acorda de manhã e fala, vou fazer um seguro de vida, tá? A não ser que viu alguém morrendo do lado, né? Tem medo de deixar ali o filho, enfim. Mas, na regra geral, você precisa mostrar para a pessoa que, beleza, mas João é uma pessoa, né, superativa, ela trabalha, ela viaja, ela tem sonhos, ela tem projetos, ela vai provavelmente conquistar patrimônio ao longo da vida dela, da carreira dela, mas tudo isso ela vai precisar de mobilidade e de recursos financeiros, né? Então, provavelmente, se ela não tiver mobilidade e ela ficar em casa vegetando, alguém vai ter que cuidar dela, mas o projeto e os sonhos dela não vão acontecer, tá, gente? Então, nessa parte aí entra a parte de incapacidade laboral da pessoa, e não é tão fácil mostrar isso para ela, né? É fácil você mostrar isso quando o cliente é médico, quando o cliente, né? Quando ele sabe mesmo. O médico, ele tá lá no hospital, ele vê milhões de coisas horríveis acontecer diariamente, sabe? Ele vê gente morrendo de forma mais ridícula possível, ou enfim. Então, ele tem consciência das coisas porque ele vivencia isso diariamente, mas é diferente de uma pessoa que não vivencia isso, sabe? É uma pessoa que acha que sai do trabalho dela, vai sair de casa, vai para o trabalho, nada acontece com ela, não vê essa rotina. Então, a gente precisa fazer esse trabalho aí de mostrar para ela que
as coisas realmente acontecem, né? E que isso impactaria diretamente na vida dela, no futuro dela, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Não? Tá bom. Beleza. A terceiro pilar aí, né, que vocês vão realmente mexer ali no cliente. Então, lembra daquelas estrelinhas, né? Esse pilar, para vocês falarem de sucessão patrimonial, precisa ser pessoas já, pelo menos aí na fase dos 40, 50 anos no mínimo, tá? Porque antes disso, dificilmente a pessoa vai ter um patrimônio, né, tão grande. Acontece, tá, gente? De ter um patrimônio, de enfim. Mas não é o foco, tá? Então, você viu ali, um perfil, uma pessoa que já tem 2 filhos, 3 filhos, só que esses 2, 3 filhos, eles já estão na faixa de 25, 30 anos, 20 anos, já não estão dependendo tanto deles, né? Se a pessoa viesse a faltar, esses filhos conseguem trabalhar, conseguem se virar de alguma forma, mas essas pessoas estão no início da carreira, esses filhos estão no início de carreira, então eles não têm ali, né, uma reserva muito grande, talvez. E se o pai, que é o maior pilar aí da casa, vier a falecer, o pai ou a mãe, alguém da família vier a falecer, essas pessoas precisarem fazer inventário, elas não vão ter a liquidez para fazer inventário, tá? Então, pode ser pessoas que têm irmãos, pode ser pessoa que tem filho único, enfim. Cônjuge geralmente é meieiro, né? Então a gente não tem tanto essa preocupação, mas as pessoas que vão precisar fazer a sucessão de bens, elas se preocupam com isso, tá? Esse terceiro pilar, ele é um pouquinho mais delicado, porque aí não envolve só a parte de conscientização da pessoa, envolve a parte dela entender que o seguro pode ser utilizado como ferramenta de sucessão, tá? Não é tão simples, precisa fazer cálculo, a pessoa precisa entender que mesmo ela fazendo uma holding, a holding tem custos, a holding tem o mesmo pagamento de impostos, né, que ela teria na transmissão de cotas ali, né, no percentual de cotas que ela tiver. Ela precisa entender que mesmo ela fazendo doação em vida, ela vai precisar pagar o ITCMD, enfim, algum momento ela vai precisar. Então, é uma conversa um pouco mais delicada ali, né? Só que o papel de vocês não é entrar nesse assunto tão profundo, né? O papel de vocês é mais identificar. A pessoa tem patrimônio? Ela vai precisar transmitir em algum momento? Ela já fez isso em vida? Já fez a doação? Ela já fez holding? Se ela já fez holding, qual que é a participação de cotas dessa pessoa? O percentual de cotas que ela tem, né, dentro dessa holding, que quando os filhos precisarem assumir, eles vão ter que pagar o imposto sobre essas cotas, tá? Tá ficando confuso, gente? Vocês estão entendendo? Tá dando para entender, Pri. Tá, eu preciso que vocês falem, tá? Porque essa parte é um pouquinho mais delicada, mas é isso. E aí tem aqui algumas perguntas que dá pra gente fazer, né? A gente fala, eu não gosto dessa palavra, mas é o que se usa no mercado, tá? Que é perpetuidade do seu legado. Tem gente que você fala disso, a pessoa fica tipo, achando que você tá querendo falar muito difícil para entrar num assunto, enfim. Mas é você não deixar com que o legado que a pessoa construiu, né, o patrimônio dela, seja de imóveis, enfim, do que seja, ali seja dilapidado pela família que não conseguiu se organizar, tá? Para fazer a sucessão. Então, tem lá um imóvel que fica parado anos porque tem briga na família, não consegue resolver. Então, a pessoa ela já conhece a família dela, né? Então, se você começar a tocar no assunto de sucessão e a pessoa fala, ou então assim, se eu vier a falecer, minha esposa não sabe nem pagar um boleto. Eu já ouvi falar isso, sabe? Então, que dirá pensar em inventário ou pensar em alguma coisa nesse sentido. Aí você fala, olha, tem uma solução que é uma ferramenta que a gente utiliza de proteção financeira. Essa ferramenta, ela também é utilizada para a parte de cessão de bens, cessão patrimonial, enfim, porque ela é uma ferramenta vitalícia. Então, o papel de vocês vai ser só falar para a pessoa que a gente tem uma ferramenta, tá? Que pode ser uma solução de liquidez aí, né, no momento difícil para a família dela, tá? Então, eu já falei isso também, mas as seguradoras que a gente trabalha pagam o benefício, né, muito rápido, tá? Então, a gente tem a Prudential que, dependendo do que for, paga em 48 horas, tem outras que pagam em 7 dias, 3 dias, o prazo são 30, mas no mercado em geral não acontece em 30 dias, é por isso que tem muito Reclame Aqui, tem muita divergência, porque
a seguradora pede uma lista de documentação, principalmente, né, quem já fez treinamento aqui, a maioria já fez, mas já expliquei da parte da análise prévia também. Então, por a gente fazer uma análise prévia, né, quando o cliente contrata, quando ele vem a falecer, é basicamente um atestado de óbito, por isso que a seguradora consegue pagar muito rápido. Quando você está num cenário de banco ou de uma seguradora que não é muito especializada, ela vai deixar para fazer tudo depois que aconteceu o sinistro, entende? Então, você vai mandar desde o documento básico, RG, CPF, coisas que você não mandou quando a pessoa foi lá no aplicativo do banco e contratou, né? Ela só apertou lá um botão e acabou, debita na conta dela, ela contratou. Então, quando ela tiver o sinistro, aí que o negócio vai começar a pegar. Então, e a seguradora, ela faz assim, ela pediu uma lista de documentos, só que aí depois ela vai pedindo quebrado. E cada vez que ela pede um documento quebrado, ela para com aquilo, tá? Então, por isso que se algum cliente falar para vocês, mas tem reclamação, tem isso, que o benefício não foi pago, precisa entender, tá? Porque muitas vezes também não é só culpa do banco, da seguradora, porque é justamente o prazo que passou, tá? Mas enfim, voltando aqui, né, para a gente falar das perguntas, você sabe como funciona o processo sucessório no Brasil? Essa é uma boa pergunta também para vocês fazerem, para que vocês comecem a despertar esse interesse, né, da parte sucessória mesmo. Então, a pessoa vai falar, não sei, ou então, já passei por isso, sei mais ou menos, ou então sei, já fiz. Dificilmente a pessoa sabe de tudo, né, 100% ali. Então, é só perguntar se ela sabe, se ela já está se organizando para isso, né, se ela já pensou como é que ela vai fazer, você tá pensando em abrir holding. Inclusive, a gente está fazendo parceria, tá, gente, com mais escritórios de advocacia aqui da região de Maringá mesmo. Então, a gente vai ter mais um suporte aí para trazer, né, de advogados para essa conversa. Claro que não são patrimônios pequenos, né? A gente pede pelo menos aí. O advogado que a gente tinha pedia 10 milhões, né? Mas eu acredito que esse a gente vai conseguir ser um pouquinho mais flexível. Não tenho o número ainda, porque a gente ainda está fechando com ele, mas é uma conversa legal, porque o cliente sente mesmo que ele está sendo assessorado. Não tem custo, tá? Porque o advogado ele vai fazer basicamente o que eu faço também, né? Que é pegar informações e fazer um diagnóstico para a pessoa e apresentar. Então, se a pessoa fechar, fechou, se não, enfim, né? Então, é mais um apoio que ela tem, mesmo que a gente já teve clientes que já estão em processo sucessório, mas é legal você falar, mas vamos conversar com o nosso advogado também, porque cada advogado dá uma solução diferente, né? Tem ali o caminho para seguir, mas pode ser que uma solução seja diferente da outra. E com essa ferramenta, né, que a gente tem também do seguro, agrega muito mais e aí a gente consegue levar, tá bom? Então, pensar primeiro se a pessoa sabe como é que funciona o processo acessório, o que você está fazendo hoje, né, para garantir o acesso dos seus dependentes ao seu patrimônio. Então, hoje, fulano, você tem um patrimônio, então, X, né, pelo que você me falou aqui, e você tem herdeiros, né, você tem aí pessoas que vão ser as beneficiárias caso você venha faltar do seu patrimônio. Então, o que você está fazendo para elas terem acesso, né? Elas já têm liquidez para isso? Aí vai mexer, obviamente, um pouquinho na parte de carteira de vocês, né? Mas eu imagino que a liquidez que o cliente tem, ela é para uma emergência, muitas vezes não é para a parte de sucessão, tá? Porque envolve uma boa quantia, né? A gente tem o ITCMD aí que vai de 4% a 8%, mais advogado, mais custo de processo. Então, isso pode aí dar mais ou menos 10%, 15% ou mais se tiver litígio, se tiver briga, se tiver qualquer outra barreira aí, pode ser até mais, tá bom? Então, como eu falei, 10 milhões, a pessoa vai ter precisar de pelo menos 1 milhão ali. Será que a família dela tem esse 1 milhão prontinho ali para ela falecer e fazer o inventário? A maioria das vezes não tem, tá bom? De acordo com as suas alocações e estruturas atuais, qual seria a liquidez disponível para os seus dependentes acessarem o seu patrimônio? Então, basicamente, o que eu falei ali em cima. E aí a gente tem uma terceira pergunta, gente, que é em relação à empresa, tá? A sucessão, ela não é só familiar, né? Eu falei bastante aqui de familiar, mas ela também é empresarial. Então, caso vocês tenham clientes aí que tenham sócios, a gente fez um para o cliente do Luiz Horta, que acho que não deve estar aqui, né? Porque é da Noruega agora. Nem sei que horas são, mas eu falo desse seguro porque através desse seguro a gente está conseguindo trazer os outros sócios para a parte de seguros diferentes também. Então, um seguro ele puxa outro, tá? Falando nisso, aqui na Sacre agora, não sei se todo mundo já sabe ou não, mas a gente está ampliando a nossa área de gestão de riscos.
Então, de vida, a gente está fazendo agora, né? Vamos começar com a parte de seguro-saúde, responsabilidade civil também. Então, talvez se você identificar ali que está um pouco difícil, né, de falar com o cliente que ele não está tão interessado na parte de seguro de vida, vamos começar a falar com ele de responsabilidade civil, tá? Que é uma coisa importante também. Mas só para falar aqui, para finalizar, a parte de proteção patrimonial empresarial também, né, para sócios, tá? Que é aquela ideia tradicional, né? Não sei se muita gente já sabe, eu acredito que sim. Mas é caso algum sócio venha faltar, a empresa precisa comprar as cotas dele e aí entra o seguro, tá? A gente faz um seguro em nome da empresa, a empresa paga e ela mesma é a beneficiária. Caso alguém venha faltar, ela recebe a indenização e compra as cotas, tá bom? Então, se o seu cliente tiver sociedade, principalmente se for LTDA, vale a pena entender ali para colocar um seguro que muitas vezes eles nem pensaram também, tá? É o mesmo seguro de vida, só que com uma finalidade diferente. Tá ok até aqui? Eu queria que vocês me falassem o que vocês têm de dúvida, como é que eu posso ajudar vocês mais, porque eu não vou entrar na parte de produto hoje. Queria só entrar mesmo na abordagem. A não ser que alguém queira tirar alguma dúvida de produto, a gente pode falar. Mas eu queria que vocês me falassem qual que é a dificuldade, em que momento vocês têm dificuldade para abordar o seguro. Priscila, aproveitando só essa parte quando se tratar, por exemplo, de uma holding, Uhum. essa proposta que você mencionou agora de uma cobertura para cobrir a cota de outros sócios, isso continua valendo da mesma forma? Ou tem alguma Mesmo, coisa de especificidade na holding? mesmo se tiver uma holding, você fala? É. Tá. A holding, ela tem um fim geralmente mais familiar, né? Mesmo que empresarial. Só que a holding, ela é um objeto de transmissão, né? Ela está organizando como que vai ser de acordo com as cotas, mas sempre quando tiver uma holding, tiver participação nas cotas, quando a pessoa falecer, vai ter que pagar o imposto, entendeu? Então, mesmo quando tem holding, a gente não importa se é empresarial ou se é familiar, a gente consegue colocar o seguro justamente por causa dessa transmissão de cotas. Entendi. Não é que nem um inventário, né? Óbvio, porque o inventário ele tem tudo ali, né? Que a pessoa vai ter que inventariar e transmitir. A holding ela só é um percentual de tudo que está ali, né? Do patrimônio todo que está dentro da holding. Então, quando a pessoa vier a falecer, não importa o tipo da holding, sempre vai precisar do pagamento de imposto, e aí onde entra o seguro, tá? Sempre, a regra é, sempre que a pessoa for precisar pagar e ter CMD na vida dela, ela precisa de um seguro, tá bom? Mesmo ela tendo holding ou ela não tendo holding, tá? Ou ela precisa de um seguro, ou ela precisa fazer, né, como eu te falei, 10 milhões ela vai precisar deixar 1 milhão ali em algum lugar totalmente acessível para os herdeiros dela quando ela vier a faltar, entendeu? E não é o que acontece, né? Geralmente quem tem esse 1 milhão vai trabalhar esse 1 milhão, entendeu? 10% do patrimônio dele, ele não vai deixar ali líquido. Então, por isso que a gente consegue encaixar o seguro muito bem, tá? Beleza. Mais alguém quer perguntar? Gente, se ninguém perguntar, eu vou falar que tá todo mundo afiado para abordar seguro de vida. Eles estão ferrados. Eu não quero O fazer Elião, ó, vai correr atrás de vocês, vai falar que tá todo mundo craque. Eu não quero Ô, Pode falar, Arthur. Pri, só, tipo assim, cara, um exemplo. Descobri que o cara tem previdência. Só, é a única coisa, no telefone. Ah, como que eu posso, às vezes, trabalhar um conceito aí de seguro sem citar seguro para chamar ele para uma reunião? Então, um exemplo disso é até um cliente do Thiago Melo, que a gente está fazendo. Ela tem um pecúlio aliado na Previdência, né? Que ela contratou, porque quando fizeram a Previdência dela, ofereceram ali, era baratinho, nem R$ 100, ela foi lá e colocou. Agora ela vai fazer a portabilidade e a gente vai oferecer coisas melhores ali, até dentro do valor que ela já paga. Por quê? Esse pecúlio que vem junto na Previdência, ele não é um seguro muito legal, sabe? Ele tem reenquadramento etário, ele tem várias coisas ali que ele é tipo um seguro de bancão, sabe? Assim, só que não tem uma proteção muito grande, é pequeno. Então, quando a pessoa falar para você que ela tem previdência, um caminho é: ah, legal, você fez um pecúlio junto com essa previdência? Aí se a pessoa falar sim, aí você fala: ah, entendi, então você pensou em proteção, então você fez essa previdência.
Entende? Então, aí você vai para esse lado. Agora, se a pessoa falar, não, nem sei o que é pecúlio. Ah, tá, legal. Então, a gente tem um produto que tem uma parte de proteção dentro dele. Porque por mais que você utilize a previdência para a parte de sucessão, né? A previdência, ela tem ali um montante que você vai colocando e contribuindo ao longo dos anos, né? Ela só vai ter aquele valor ali, montante total ou um montante que seja adequado para a pessoa quando ela chegar no final. O seguro, desde o início que a pessoa começa a pagar, ele já garante a proteção da pessoa. Então, a gente tem um produto que ele casa muito bem, que é um produto resgatável e decrescente. Por quê? Porque ele tem uma proteção bem grande no início, né? Depois ele vai caindo, e é quando a pessoa vai fazendo os aportes na Previdência ao longo dos anos aí, quando ela chega lá no final, esse seguro ele se transforma só um pequeno percentual dele, né, 20%, em seguro resgatável. E o que é legal disso? A gente tem já um movimento de previdência em 3 estados, né, que a previdência já está entrando em inventário, né, já é um processo aí que está acontecendo. Então, a gente precisa se atentar a isso, porque no futuro a coisa pode mudar. São Paulo já está na fila para isso também. Então, fazer uma previdência pensando na aposentadoria é ok, mas hoje fazer uma previdência e só contar com a previdência para a sua parte de sucessão de patrimônio, de bens, é arriscado, entende? Porque as coisas podem mudar. A regra da previdência pode mudar. O que o governo quer é que você faça inventário e pague o TCMD. Se você vai fazer ali na previdência pensando nisso e ele mudar a regra depois, aí é problema seu, entendeu? A previdência ela foi feita para você garantir a sua aposentadoria. Óbvio que você pode usar para sucessão, mas não. Então é a mesma ideia da diversificação que vocês fazem no investimento, sabe? Ah, legal. Você tem a sua previdência pensando na sucessão, mas não seria interessante você dividir o risco, né? Ter ali um seguro também para você fazer a parte da liquidez um pouco na previdência, um pouco no seguro, por causa disso, disso e disso, porque pode acontecer lá na frente, né? Então, assim, não tem como vocês darem uma garantia para a pessoa que daqui a 20, 30 anos a regra da previdência vai ser a mesma, entendeu? Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Pri, como que seria a abordagem para um cliente, né, que já tem seguro, né, para a gente fazer uma comparação com os produtos que a gente tem, né, e como que é feita essa comparação? Tá. Primeiro é entender da onde que é esse seguro, tá? Se for um seguro de banco, né? Como eu falo muito, ou de uma seguradora tradicional, que é Mafre, Porto Seguro, Allianz, HDI, essas seguradoras elas têm um produto de vida, mas é um produto igualzinho de banco, inclusive às vezes o banco pega um produto da seguradora e revende, né? A pessoa nem sabe que está comprando um produto de banco. Esse produto, ele tem reenquadramento etário, que a gente fala sempre, tá? É um percentual igual ao plano de saúde que aumenta todos os anos. Então, a primeira coisa é, você conversou com a pessoa, ela falou para você que ela tem seguro. Ah, bacana, você fez esse seguro pensando em quê? Entendeu? Então, não é nem, ai, legal, me dá a pólice, tá? É entender por que ela fez o seguro, em primeiro lugar. Você vai perguntar, legal, então você fez pensando nessa proteção, né? Pensando em quê? Ah, pensando no meu filho. Ah, não, eu fiz um seguro do Itaú, que tem muito, por exemplo, lucro cessante, né? Que é caso a pessoa deixe de trabalhar, deixe de gerar renda, o Itaú tem esse tipo de seguro que eles fazem no Personalité bastante. Então, você fez para proteger a sua renda, bacana. Você já comparou esse seguro que você tem, né, com outros do mercado? E a pessoa fala, não sei, fiz com corretor, assim, assim, assim. Ah, legal, então, na Sacre a gente tem uma área de gestão de riscos, né? E se você permitir, eu gostaria de levar, né, vou trazer você para uma conversa, né, te convidar para uma conversa com a especialista, e ela vai olhar a sua pólice, né, para a gente fazer um comparativo. O comparativo que a gente faz não é só preço, tá? Mas é isso, é o custo-benefício que a pessoa tem, tá? Se a pessoa for uma pessoa que tem uma necessidade de proteção de renda, de invalidez, por exemplo, a maioria dos seguros, eles têm lá 1 milhão de capital de invalidez. Só que você vai ler as condições gerais, tem lá um percentual que a pessoa recebe se ela perder partes do corpo, entende? Então, às vezes, ela nem sabe o que ela tem, ela só fez porque ela precisava de um financiamento e foi empurrado. Se for esse o caso, ela nem tinha necessidade, ela nem queria, mas ela tá pagando, então não custa ela pagar um negócio melhor. O financiamento já foi concedido, ela pode sair, entendeu? Acontece isso principalmente na parte do agro, né?
crédito para agro, eles vão lá, o Banco do Brasil, jogam um seguro de vida bonito lá, e depois esse seguro ele fica milionário, tá, gente? Fica mesmo. A pessoa começa a pagar R$ 200 quando ela tem 30 e poucos anos, e quando ela tem 60 anos, ele chega a 5 mil, 2 mil, sem resgate, entende? Um seguro sem resgate e um seguro que não te cobre ali de tudo, né? Porque ele tem a parte de doença grave, que ele cobre só uma ou outra, ele tem várias barreiras. Então, a primeira coisa, como eu te falei, é perguntar o porquê que ela fez. Ah, fez por tal motivo? Legal. Se for um seguro de seguradora tradicional, aí você já tem milhões de argumentos, sabe, para usar. Que é, a gente consegue um custo-benefício melhor, a gente consegue coberturas melhores, né? Tem um processo melhor também em relação à pré-análise, né? O seguro de banco, você foi lá e simplesmente assinou e contratou. Você tem certeza? Como é que é o processo de pagamento do sinistro, né? Você vai ligar para quem, entendeu? Só de você ter uma assessoria aqui na Sacre, né? De acontecer um sinistro. Eu tive ontem um cliente que foi internado, ele mandou toda a documentação e falou que ele está internado por causa que ele fez uma cirurgia e teve complicação. Então, esse cliente, ele não vai ligar no 0800 da seguradora, ele vai enviar para a gente, ele não precisa fazer mais nada, entendeu? Então, só isso ele já está tendo uma assessoria bacana. Se for um cliente já que tem Prudential, MetLife, Mint, é a mesma coisa, mesmo comparativo que a gente vai fazer e entender se essa pólice está adequada para a pessoa também, né? Ah, você fez essa pólice quando? Ah, eu fiz lá em 2018, por exemplo. Na época eu nem tinha filho, isso acontece bastante também. Ah, legal, então vamos dar uma olhada na sua pólice aqui, a gente também tem Prudential, a gente também trabalha com a seguradora que você tem, né? Que é uma seguradora excelente. Então, a gente pode fazer um comparativo aí para entender se essa pólice continua adequada ao seu perfil, se não, entendeu? Então, é nesse sentido. Respondi você, Rafaela? Opa, sim, obrigada. Tá bom. Se tiver mais alguma dúvida, me fala, tá? Então tá, gente. Então falta 5 minutos. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Não é pergunta, não, mas eu queria fazer um adendo, tá? Pessoal, a internet aqui nessa linha tá oscilando um pouco. Fazendo adendo, né, ao que a Pri falou. Então, seguros, outros ramos vai ser comigo. Então, seguro rural, seguro alto, residencial, né, responsabilidade civil vai ser comigo. Se vocês tiverem aí indicações, né, surgirem oportunidades, vocês podem jogar no Mosquite, tá? No funil lá, seguro outros ramos que vai cair para mim. Beleza? Bota a Lohane para trabalhar. Gente, ó, e uma coisa, vocês precisam colocar, quando vocês colocarem no CRM, idade e CPF, tá? É o mínimo, assim, que eu peço para vocês, se possível. Se vocês não souberem o CPF, Isso aí, tenta, pessoal. tenta pelo menos idade, se não tiver nada, tudo bem do cliente, mas tenta na abordagem pelo menos idade e CPF, porque aí quando eu falo com o cliente, eu já tenho um panorama que eu posso oferecer. Fala, Juan. Pri, mas a questão de dúvida na hora de subir no CRM lá, vocês têm um passo a passo aí, de informações que, além do que você citou agora, para a gente jogar como informação no CRM? Eu vou Ou, enviar para vocês. Eu só estou alinhando com o Rafa se isso vai ser por e-mail, se o Rafa vai fazer uma regra, alguma coisa assim, tá bom? Mas de início, CPF e data de nascimento. Depois a gente vai colocar ali os requisitos e vou mandar para vocês, tá bom? Para todo mundo. O Rafa beleza, tá Pri, obrigado. organizando isso. Bora vender seguro, gente. Bora vender seguro. Tchau para todo mundo, bom trabalho. Tchau, tchau, obrigado. Beijos. Falou. Ah,